apareceram alguns alunos aqui, eu já estou super feliz. Opa! Então, a aula de hoje, turma CAP 9, vamos discutir aqui um pouco mais, pegar o gancho do final da aula passada, discutir o método de Newton. Método de Newton. Ok? Olha lá, então a fórmula básica do método de Newton é essa fórmula, essa relação de recorrência aqui, né? Então ele diz que, ó, a ideia do método é a seguinte: você constrói uma sequência através de uma relação de recorrência. O termo seguinte da sequência, xn mais 1, é igual ao termo anterior menos f de xn sobre f' de xn. Claro que para você construir essa sequência, você está dependendo de uma função f. Mas tudo bem, porque você quer justamente achar a raiz, ou uma das raízes dessa função f. Então, a ideia do método de Newton é essa. Se você fizer essa ideia aqui, você chega na raiz, numericamente. Tá? Numericamente. Qual ideia? Você pega aqui, ó, xn é uma relação de recorrência. Xn mais 1 é igual a xn menos isso aqui. Ótimo. Então, aí, o comentário aqui que o autor faz é o seguinte, olha, se você supor que a série converge, né, eu acho interessante dizer isso aqui, suponha que xn é convergente, né, o limite de xn existe e é igual a um azinho. Aí você passa limite dos dois lados, né, o que aconteceria? Limite de xn mais 1, limite de xn mais 1, igual limite de xn menos o limite aqui, dessa limite de f de xn sobre... Como eu estou vendo uma derivada aqui, eu estou imaginando a função derivável. Se a função é derivável, então ela é contínua, certo? Já tem tudo isso já, que você pode usar aqui para raciocinar. E mais, né? Ele diz aqui até em cima, o que ele fala aqui, ó? Ele fala alguma coisa sobre a f aqui, ó. Olha lá. F é de classe C1, então até a derivada é contínua. Então você pode passar o limite para dentro ali, né? Porque são duas funções contínuas, a f e a f'. Então o limite de xn mais 1 é a, limite de xn é a, esse aqui, o limite pode ir para dentro. Então vai ficar f do limite de xn, que vai dar f de a, e aqui também f' do limite de xn, que vai dar f' de a. Então aqui vai ficar, cancela, fica 0 igual a 0 menos f de a sobre f' de a, que é equivalente a você dizer que f de a sobre f' de a é igual a 0. Aí olha só o que ele tinha dito aqui, ó. Você vê que é tudo feito para dar certo, né? F' de x é diferente de 0 para todo x. Então, com certeza, esse número aqui é diferente de 0. Para isso, então, está valendo aqui essa divisão, essa razão. Não é 0 aqui no denominador. E para essa razão dar 0, a conclusão que você chega é, isso aqui implica que f de a é igual a 0. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: se você supõe que a sequência aqui, gerada a partir dessa relação de recorrência, converge para um certo a conclusão que você chega é que esse a é a raiz da f. Então, isso aqui acaba sendo um método iterativo de você achar a raiz de uma função, contanto que a função seja classe C1, f classe C1, e, além disso, f de x diferente de 0 para todo x. Então, você tendo isso aqui, tem essa relação de recorrência, supõe que a xn é convergente, achou a raiz, convergiu para azinho é a raiz da função. Essa que é a ideia do método de Newton.
né? Pensando assim, fazendo as contas, né? Claro, pensando em termos visuais, vamos colocar assim, em termos geométricos, ele até mostra aqui o que significa. Quer ver? Ele faz aqui uma figura, olha só. Olha só. Quando você... Bom, ele vai falar ali, né? Ele vai falar aqui. Aqui ele vai falar. É melhor, em vez de eu me precipitar, é melhor só eu seguir o texto aqui, que aí ele vai falar o que significa geometricamente. Tem a ver com aquelas tangentes ali. Bom, o método de Newton resulta da observação de que as raízes da equação, que é o que você quer buscar, raízes de f de x igual a zero, você quer achar os pontos x tais que f de x dê zero, que são as raízes da equação. O método de Newton resulta da observação de que essas raízes que você quer buscar são, na verdade, os pontos fixos dessa função aqui. Então, vamos escrever isso aqui. Isso aqui é importante para a gente pensar. Porque depois vai entrar aquele teorema do ponto fixo das contrações. Então, a gente tem que começar a falar em termos de ponto fixo e de contração, né? Observe que dada uma f, né, classe C1, com f' de x diferente de zero para todo x, né? As raízes da equação f de x igual a zero são os pontos fixos. As raízes da equação f de x igual a zero, f de x igual a zero, são os pontos fixos de dois pontos. Disso aqui, dessa função n, que ele coloca assim, n igual a n f, justamente para você perceber que a n depende da f, né, da função que você está pegando. Dois pontos de em R, dada por n de x igual a x menos f de x dividido por f' de x. Aí, bom, aí vem a interpretação geométrica, porque é disso aqui que vem o método de Newton, né? Geometricamente significa o quê? O número n de x igual a x menos f de x sobre f' de x é a abscissa, é a localização ali no eixo x, né? Aqui a figura. Ó, esse, por exemplo, esse x1 aqui veio da onde? Ele veio de x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. E olha só o que é o x1. É como se você tivesse aqui traçado a reta tangente e pego aonde que a reta tangente intercepta o eixo x. Então, vamos ver o que ele está dizendo aqui. O número n de x seria o x1, ali naquele exemplo, e aqui do lado direito seria x0, né? x1 igual x0 menos f de x0 dividido por f' de x0, número nx, é a abscissa do ponto em que a tangente ao gráfico de f no ponto x, tangente ao gráfico de f no ponto x, encontra o eixo horizontal. A ideia que motiva o método de Newton é que, se a tangente aproxima a curva, a tangente a uma aproximação da curva é em torno de x0. Em torno aqui do ponto x0, nessa vizinhançazinha aqui, a tangente é uma aproximação da curva, né? Então, olha só essa frase que ele está dizendo aqui, é um raciocínio interessante esse. Se a tangente aproxima a curva, então a raiz da tangente aproxima a raiz da curva. A interseção com o eixo x, sua interseção com o eixo x, aproxima o ponto de interseção da curva com esse eixo, que é justamente a raiz. É o ponto x, está o que é f de x igual a zero. Só que, claro, aproxima mal, né, como você vê aqui na figura, porque está longe da raiz. Então, o que você faz? Você achou esse primeiro ponto x1, você repete o método. Faz outra tangente nele. Bom, então essa próxima tangente, a raiz dela, a tangente já está mais próxima. A primeira tangente estava aqui no x0, longe da raiz. A próxima tangente já está aqui no x1, mais perto. Depois, já a raiz dela deu x2. Aí você passa uma próxima tangente aqui no x2, vai estar mais próximo ainda da raiz. E você vai caminhando sucessivamente, é um método de aproximações sucessivas, você vai caminhando em direção aqui à raiz.
Tá? Eu fiz uma continha na aula passada mostrando isso aqui, não vou fazer de novo, tá? Tá lá no vídeo da aula passada. Bom, é fácil dar exemplos em que essa sequência xn, construída dessa forma aqui, é fácil dar exemplos em que a sequência xn de aproximações de Newton não converge. Não converge. Basta tomar uma função como fx igual a e elevado a x, em que eu acredito que aqui a xn vai ir para menos infinito, né? Que não assuma o valor zero, não tem raiz essa função. Né? E mesmo que a equação fx igual a zero tenha uma raiz real, a sequência pode divergir, porque aí tem a questão do intervalo para o chute inicial. X0 é o chute inicial, de onde você começa a sequência. Tudo começa de um x0. Aqui, ó. Que vai gerar um x1, que aí o x1 gera o x2, e assim vai, uma reação em cadeia. Mas aonde que essa reação em cadeia começa? Quando você, da sua própria cabeça, chuta um x0 aqui para começar. Se você pegar esse x0 muito longe, pode dar problema, que é o que ele está falando aqui, ó. Mesmo que a equação fx igual a zero tenha uma raiz real, a sequência xn pode divergir caso esse chute inicial x0 seja tomado longe da raiz. Aí ele deu um exemplo super interessante aqui na figura 8, ó. Aqui, ó, ele pegou essa função de menos meio até meio, dada por f de x igual a x menos x ao cubo. Tá aqui, ele fez o gráfico. E aí ele observa o seguinte, ó. Ela tem uma raiz aqui em zero, né? Se você colocar f de zero, vai dar 0 menos 0 ao cubo, que é zero. Então, você tem aqui, claramente, nesse intervalo, você tem uma raiz em zero. Oba, vou aplicar aqui o método de Newton só para ver o métodozinho convergir, né? Só pelo prazer de ver o método convergir. Aí você percebe o seguinte, valores aproximados dessa raiz pelo método de Newton, começando exatamente com x0 igual a raiz de 5 sobre 5, o bicho vai pegar. Por quê? Porque se você jogar x0 igual raiz de 5 sobre 5, no valor x0, o x1 vai dar menos x0. Aí você joga o x1, que é menos x0, vai voltar para o x0. Né? Vamos ver na prática isso aqui, vamos ver se eu consigo fazer a conta. Exemplo de não convergência. Né? Exemplo, deixa eu botar até numa cor destacada aqui, porque isso aqui pode ser interessante. Um exemplo de não convergência. Está aqui. Ele pegou ali a função f dois pontos, de menos meio até meio, em R, dada por f de x igual a x menos x ao cubo, que cá entre nós é a mesma coisa que x vezes 1 menos x ao quadrado. Eu estou notando isso, né? Outra coisa, quem que é a derivada dela? Ela é classe C1? Com certeza. Ela tem uma derivada que vai ser um polinômio de segundo grau, e, portanto, vai ser uma função contínua, né? F' de x é igual a quem? 1 menos 3x ao quadrado. 1 menos 3x ao quadrado. Né? Então, eu estou só me perguntando aqui se esse f' de x não vai dar zero aqui nesse, porque quem que seria zero aqui? Seria 1 sobre raiz de 3, né? Para dar zero aqui o f' de x. Aí, só que 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, tá dentro desse intervalo aqui, né? Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre isso aqui. F' de x é 1 sobre 3x ao quadrado. Bom, tudo bem. Ele não comentou nada sobre isso. Mas, bom, não que isso vai dar algum problema porque ele quer mostrar, porque na verdade não vai passar nesse ponto, mas enfim, só observando que eu acho que essa derivada vai se anular aqui nesse intervalo, mas tudo bem. Mas vamos ver o que ele quis mostrar aqui com a questão do x0 igual a raiz de 5 sobre 5, né? X0 igual a raiz de 5 sobre 5, só para a gente ter uma ideia aqui, quer ver? O bicho pegou um exemplo aqui que faz a gente parar para pensar, né? Raiz de 5 é isso aqui, né? Dividido por 5, só para ter uma ideia aqui. É 0,44.
né? Então, é menos que 0,5. Deixa eu ver aqui 1 sobre raiz de 3 lá que eu tinha falado. Raiz de 3. 1 sobre... tá Ah, não, tá fora então, né? Ah, tá, tudo bem. Não, então esquece que eu falei, porque raiz de 3, 1 sobre 0,57 tá fora. Não, então realmente, o mais ou menos 1 sobre raiz de 3 está fora. Não, então aqui está perfeito esse exemplo. Você tem uma função classe C1 que tem uma raiz e a derivada dá diferente de zero no intervalo. Perfeito. Tá? Como a gente acabou de ver. Então a questão é a seguinte, quer dizer, supostamente, it is supposedly a perfect example for Newton method, okay? But Newton method will not work, will malfunction. E vai dar malfunction pelo seguinte, x0 igual a raiz de 5 sobre 5. Vamos testar aqui. Então, o que acontece? Vou aplicar método de Newton. Beleza, o professor já checou tudo aqui. Você tem a função classe C1, derivada, contínua, diferente de zero no intervalo, tem realmente uma raiz em zero. Método de Newton. Aí vamos lá. Aí o cara pensa o seguinte, bom, método de Newton é xn mais 1 igual a xn menos f de xn dividido por f' de xn. Ok. Então, eu preciso de um chute inicial x0. Eu vou tomar x0 igual raiz de 5 sobre 5. A gente acabou de fazer a conta ali, viu que dá aproximadamente 0,44. Então, está dentro aqui desse intervalo. Olha, também está perfeito isso aí. Então, quer dizer que o x1 vai ser igual raiz de 5 sobre 5, raiz de 5 sobre 5 menos. Aí aqui vai dar f de raiz de 5 sobre 5, né? Que é isso aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui. Peraí. Raiz de 5 dividido por 5, 1 menos... Bom, a hora que você levar ao quadrado, vai dar 5 por 25, ok? 5 por 25. E a derivada aqui? 1 menos 3, 5 por 25. Tudo bem. 1 menos 3 vezes 5 dividido por 25. Está aqui. Tá, vamos ver se vai facilitar essa conta aqui. Que eu estou justamente na expectativa de que não vai ficar uma conta bizarra, mas eu acho que não. Calma aí. Olha só. Raiz de 5 dividido por 5 menos. Aí aqui, se você tirar o mínimo, vai ficar 25 menos 5, 20. 20 dividido por 25, que é 4 sobre 5. Aqui também você pode simplificar antes, né? 1 sobre 5, 4 sobre 5. Então ficou raiz de 5 sobre 5 vezes, aí aqui deu 4 sobre 5, dividido por, aqui vai ficar 25 menos 15, que é 10, dividido por 25, tá? Então aqui estamos assim, raiz de 5 dividido por 5, menos 4 raiz de 5 dividido por 25. 4 raiz de 5 dividido por 25. Tudo isso sobre... aqui é melhor deixar 10 por 25 pelo seguinte, você inverte, passa multiplicando, né? Vai ficar raiz de 5 dividido por 5 menos 4 raiz de 5 sobre 25 vezes 25 dividido por 10. Olha que interessante o que aconteceu aqui. O 25 corta com 25, isso aqui fica raiz de 5 sobre 5, menos 4 vira 2, 10 vira 5, 2 raiz de 5 sobre 5. 1 menos 2 dá menos 1. Então, o resultado deu menos raiz de 5 sobre 5. Esse vai ser o seu x1, que na verdade é menos o x0 que você pegou. Aí o que acontece? Estou só mostrando aqui o que ele está falando para vocês aqui. Ó. Ele só falou. Eu estou fazendo a conta, mas eu assim, não, realmente a função é C1, a derivada é contínua, ela não dá zero, o ponto que dá zero está aqui para fora, 0,57, está fora do domínio que ele pegou. Você tem um x0 que está dentro, 0,44, substituiu ele no método de Newton, o que acontece? Acabei de substituir. O teu x0, que era a raiz de 5 sobre 5, virou menos
raiz de 5 sobre 5. Agora, você teria que fazer a seguinte conta. Você volta aqui e substitui aqui menos raiz de 5 sobre 5. Só que aqui acho que tem uma coisa a nosso favor, hein? A função é ímpar. Ajudou, função ímpar. Isso aqui é ímpar, né? Quanto que é f de menos x? Vai ficar menos x menos x ao cubo. Menos x ao cubo, sai o menos, fica mais aqui, fica menos aqui, você coloca o menos evidente. Isso aqui é uma função ímpar. Isso aqui é uma função ímpar. Então, o que acontece? E eu tenho a impressão que essa aqui é uma função par, né? Essa aqui é uma função par. Ela é simétrica em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, essa função. Por que eu estou falando que é par ímpar? Porque já facilita aqui, né? Já facilita. Então, quer dizer, a hora que você substituir, vamos usar essa ideia de que é par e ímpar aqui. Quem que seria o x2? O x2 seria x1, que é menos raiz de 5 sobre 5, x1 menos f do x1, f' do x1. Então, isso aqui vai ficar igual menos o x0 menos f de menos x0, dividido, porque a gente já fez as contas aqui, aí usando que ela é par e ímpar, sai mais fácil, né? f' de menos x0. Aí, só para ver que vai voltar lá no raiz de 5 sobre 5. Aí, isso aqui vai ficar igual menos x0 aqui, função ímpar, o menos vai para fora, então vai ficar assim, menos f de x0, dividido, essa aqui função par, f' de x0. Então, vai ficar igual a menos x0, menos com esse menos aqui, mais f de x0, dividido por f' de x0. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Menos x0. Aí aqui, vamos voltar aqui nas nossas contas. O f de 0 é f de raiz de 5 sobre 5. A gente viu que deu, só para ganhar tempo aqui, né? A gente viu que deu 4 raiz de 5 sobre 25. E o de baixo deu 10 sobre 25. Então vai ficar 4 raiz de 5 sobre 25 dividido por 10 sobre 25. Inverte, vai ficar menos x0 mais, cortou, 4 sobre 10, 2 sobre 5. 2 raiz de 5 sobre 5. Olha só, e o que é o menos x0? É menos raiz de 5 sobre 5. Então, só que aqui acabou a lousa. Então, ficou assim, menos x, só para terminar a conta, menos x0, que é menos raiz de 5 sobre 5, mais 2 raiz de 5 sobre 5, que é igual a raiz de 5 sobre 5. Então, resultado, esse aqui é o teu x2. Então, ficou assim, ó, x0 igual raiz de 5 sobre 5, que era um chute inicial válido. Isso aqui gerou um x1, que é menos raiz de 5 sobre 5. Isso aqui gerou um x2, que voltou no raiz de 5 sobre 5. Aí o que vai acontecer? Já dá para perceber que, a hora que eu chutar de novo isso aqui, quem que vai dar o x3? O x3 vai dar de novo menos raiz de 5 sobre 5 e vai continuar assim para sempre. Então, você tem a raiz aqui que está no zero. Ao invés de o método convergir para ela, ele ficou assim, raiz de 5 sobre 5, menos raiz de 5 sobre 5. Raiz de 5 sobre 5, menos raiz de 5 sobre 5. Esse aqui volta para cá. Aí esse aqui volta para cá. Aí esse aqui volta para cá. Ele vai ficar quicando aqui de um lado para o outro, ping, 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 e nunca vai vir aqui para o zero. Tá? Então, esse é um exemplo interessante de você ver um fenômeno de não convergência, quer dizer, não convergiu aqui o método de Newton. Tá? Tá criado um exemplo aí para gente. Tá? Bom, o que ele vai comentar, então, em cima disso? Ele vai comentar, bom, o método não é inútil, ele aproxima a raiz de várias funções, tá? Mas, assim, às vezes ele não funciona. E elevado a x, não tem, ele citou antes, não tem raiz, tá? O que aconteceria no e elevado a x? Eu acredito, depois você faz as contas aí, eu acredito que ele vai para menos infinito, né? Sei lá, né? Depois a gente vê, não vou fazer as contas aqui do e elevado a x, mas
vai dar algum problema. Nem tem raiz, como é que ele vai convergir para uma raiz uma função que não tem raiz? Esse aqui tem raiz, essa função, e a gente viu o que acontece, também não convergiu, porque a raiz está aqui no zero, ficou pingando de um lado para o outro e não foi para lugar, não foi para a raiz, né? Então, mas o método não é inútil, ele funciona. Então a gente precisa criar um teorema, que é justamente o que ele vai fazer agora, para garantir como o método pode funcionar, para garantir condições onde, ó, o método vai funcionar dessa forma. Então, o que ele diz? Mostraremos agora que, se você tiver uma função que tem segunda derivada contínua, e a primeira derivada é diferente de zero, para todo x pertencente aí, então, cada ponto pertencente ao interior de I, onde a f de A tem zero, onde a f de A dá zero, tem uma vizinhança tal que, começando com um valor inicial dentro dessa vizinhança, quer dizer, o problema aqui talvez seja que o raiz de 5 sobre 5, que é aproximadamente 0,44, né? Digamos, o meio está aqui, né? Digamos que esse aqui seja o meio. E aqui seja o menos meio. Aí você pegou o chute inicial aqui. Nesse ponto aqui, foi o seu chute inicial. Aí ele ficou pingando de lá para cá. Mas talvez, se você tivesse se aproximado mais, talvez se você tivesse pego aqui, sei lá, o 0,1, vamos supor, essa que é a ideia que ele está tentando passar. Vamos supor que você tivesse pego aqui um outro valor mais próximo. Aí talvez ele ia convergir rapidamente aqui para o zero. Né? Então tem esse problema também, mesmo quando tem a raiz e tal, e todas as condições, tem esse problema do quão longe você vai pegar o seu chute inicial, quão perto. Isso pode influenciar. Então mostremos que, se a função possui derivada segunda contínua, primeira derivada diferente de zero e tal, para todo x pertencente aí, então, para cada ponto interior do domínio, onde f de A seja zero, se a raiz estiver no interior do domínio, ela vai ter uma vizinhança, A menos delta, A mais delta, tal que, começando com o chute inicial, x0, dentro dessa vizinhança, a sequência dada pelo método de Newton vai convergir para a raiz. E aí tem a demonstração, mas antes vamos escrever esse enunciado. Vamos escrever aqui, vamos passar um traço, já entenderam aqui o exemplo, né? Vamos partir para essa demonstração aí. Então a ideia é a seguinte. Vamos colocar assim, convergência do método de Newton. Convergência do método de Newton. Convergência do método de Newton. Então, vamos imaginar que nós temos uma função f dois pontos de I em R, ok? O que mais que ele diz? Segunda derivada contínua. Olha só, possui derivada segunda contínua. F duas linhas, então é classe C2. F pertence a C2. O que são as funções C0? Contínua. O que são C1? Derivável com primeira derivada contínua. O que é C2? Duas vezes derivável com segunda derivada contínua. A primeira derivada é diferente de zero para todo x pertencente a I. F' de x diferente de zero para todo x pertencente a I. Olha lá. Então, cada ponto A pertencente a I onde f é igual a zero, então, vírgula, se Azinho pertence ao interior do domínio, Azinho é ponto interior, e é raiz da f de A igual a zero, existe uma vizinhança de A, tal que se x0 pertence a ela, o método de Newton converge para A. Então, vamos escrever assim. Existe, então, uma vizinhança J igual a menos delta, A menos delta, A mais delta, A mais delta, aqui é uma vizinhança de A, tal que x0 pertence, opa,
x0 pertence a essa vizinhança, chute inicial na vizinhança, implica método de Newton converge para A, Azinho, tá? Que é o centro ali dessa vizinhança. Deixa eu até colocar em amarelo aqui para chamar a atenção. Então, se o Azinho pertence ao interior de I e f de Azinho é igual a zero, você constrói essa vizinhança e o método converge para A, tá certo? Tá lá, ponto final. Bom, aí isso aqui é como se fosse o enunciado de um teorema. Então agora a gente tem que fazer a demonstração. Então vamos ver aqui como é que vai funcionar essa demonstração. Tá lá. Demonstração. Ele coloca o seguinte, com efeito a derivada, primeira coisa, vamos observar a derivada. Com efeito essa derivada se anula no ponto x igual a A. Tá? E outra coisa, ela é contínua. Por quê? Porque a f, veja, se a f é de classe C2, f' é contínua, f duas linhas contínua, f, tudo isso aqui é contínuo. Então a função n' vai ser contínua. Mas primeiro vamos calcular n', né? Então a primeira coisa é o seguinte, n de x igual a x menos f de x dividido por f' de x. Essa é a definição da n, né? Tá no livro. Ele mesmo passou aqui, ó. Essa n aqui. Essa que a gente está pegando. N de x igual a x menos f sobre f'. N de x igual a x menos f sobre f'. Tá? E aí ele faz a derivada. Então, beleza. Então, vamos calcular essa derivada aqui. Você pode utilizar aquela... Tem as regras de derivação, né? Primeiro lugar, se você... Em primeiro lugar, tem a questão de isso aqui é derivada de x, que é 1, menos a derivada dessa divisão aqui. F de x dividido por f' de x. Existe aquela regra do quociente e existe a regra do produto também, que você pode adaptar aqui e usar. Né? Vamos voltar ali no cap 8 por um momento, que eu acho que ele cita ali a regra do quociente. Quer ver? Ó? Só para a gente não... Vocês estudaram bem cálculo 1, eu sei, mas tem já uns 20 anos que eu fiz cálculo 1, então... Só para lembrar aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Olha as regras aqui. Olha aqui, ó. Isso que eu queria lembrar. A derivada de uma divisão é a regra do produto com sinal de menos dividido pela de baixo ao quadrado. Essa que é a ideia da regra da derivada do quociente, vamos dizer assim. Então aqui vai ficar, olha lá, comparando ali com aquela regra. Aqui vai ficar, isso implica que n' de x é igual a 1 menos. Aí, o que você tem aqui? Derivada do de cima, lá, começa pelo de cima. Derivada de cima, f' de x, vezes o de baixo sem derivar, então vai ficar f' de x, que é o de baixo, menos, aí a derivada do de baixo, né, vezes o de cima sem derivar. F duas linhas de x, vezes, só que aqui eu estou colocando na ordem errada, né? Ele colocou primeiro aqui, é errado assim, ele colocou primeiro o de cima, depois o de baixo. F de x vezes f duas linhas de x. Tudo isso dividido por f' de x ao quadrado. F' de, olha lá. O de baixo sem derivar ao quadrado. F' de x ao quadrado. Então, isso aqui implica o seguinte, só para chegar ali naquele resultado dele, né? N' de x é igual... O que você tem aqui? 1 menos... Aí o primeiro termo aqui é f' vezes f', é f' de x ao quadrado, dividido por esse de baixo aqui, f' de x ao quadrado, menos f de x, f duas linhas de x, dividido
por f' de x ao quadrado. Bom, evidentemente, você vê que esse primeiro termo aqui vai dar 1. Então, a verdade é a seguinte, o seu n' de x vai ficar 1, n' de x vai ficar igual a 1 menos, aí aqui tem esse 1, menos com menos é mais, aí vem essa expressão aqui, f de x, f duas linhas de x, dividido por f' de x ao quadrado. Então, acabou. Isso aqui dá igual, esse corta com esse, dá igual isso aqui, certo? Isso para fechar aqui a conta, né? Para fechar aqui, vai ficar, isso implica que n' de x, n' de x igual f de x, f duas linhas de x, sobre f' de x ao quadrado. Tá lá. Que é a fórmula que ele apresenta ali no livro. Né? Agora, qual é o comentário que ele faz? É o seguinte, voltando aqui, né? Essa derivada, n' f duas linhas sobre f' de x ao quadrado, aqui a gente calculou. Em primeiro lugar, ela é contínua. Por quê? Porque f classe C2, observe que, como f por hipótese é classe C2, isso implica f contínua, vírgula, f' contínua, vírgula, f duas linhas contínua. E se f duas linhas é contínua, se f' é contínua, f' ao quadrado é contínua também. E aqui é tudo função contínua. Então, portanto, n' de x, que é essa função, é contínua. É uma função contínua. Certo? Contínua. Ponto final, primeira coisa. Segunda coisa, ela se anula no ponto x igual a a. Esse ponto x igual a a gente está imaginando que é o ponto que anula a f. Então, f de a é zero. Então, se eu fizer trocar x por a dos dois lados, além disso, n' de a é igual a, vai ficar f de a vezes f duas linhas de a, dividido por f' de a elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar, o f de a é zero por hipótese, o f duas linhas de a a gente não sabe quanto é, mas o f' de a é diferente de zero, porque ele disse aqui, ó, f' de x diferente de zero para todo x. Então aqui com certeza vai dar um número, tá tranquilo aqui deu diferente de zero, não deu pau aqui na conta, entendeu? F' de a ao quadrado, diferente de zero, então tem um zero no numerador, deu zero. Então nós temos dois fatos sobre, três, né? A gente já sabe uma fórmula para n', tá aqui, a gente já sabe que ela é contínua, e a gente já sabe que n, como acabamos de ver aqui, n' de a é igual a zero. Então veja, uma função contínua que está dando zero num certo ponto A, existe uma vizinhança de A, onde a função fica tão pequena quanto você queira. Tá? Aí é uma questão de continuidade, que é o que ele vai fazer agora. Né? Você tem que, olha lá, como ela é contínua, se a gente fixar um K, o K está fazendo o papel do epsilon aqui, maior que zero. Olha lá, repara que é aberto em zero, mas ele também pegou menor do que 1, porque ele quer que além de, ele quer usar a continuidade para provar que ela é uma contração, esse n'. Para provar que o n é contração, quer dizer, o n' é menor do que 1. Então ele pega um epsilon, que no caso aqui o K está fazendo o papel de epsilon. Dado arbitrariamente um epsilon maior que zero, entre 0 e 1, existe, pela definição de continuidade que a gente estudou no capítulo 7, existe um delta maior que zero, tal que módulo de, como é que era? Módulo de x menos a menor do que delta, implica módulo de f de x menos f de a, aqui no caso é f, aqui no caso é a n', menor do que epsilon.
certo? Menor ou igual, né? Menor ou igual a epsilon. Cadê o capítulo 7? Vamos ver aqui, vamos relembrar. É justamente a definição de continuidade aqui. Só que às vezes, como passou algum tempo, o cara fica meio puto, porque não lembra muito bem. Quer dizer, vamos voltar aqui no semestre passado. Então, cadê aqui, ó? Pasta da Luísa, 7. Olha lá. Se você for na definição de continuidade, está aqui, ó, isso que ele está aplicando ali. Só que no lugar de epsilon, ele está pegando um K. Ele está pegando um K. E aqui ele está colocando menor ou igual. Por que ele pode colocar menor ou igual? Porque se a definição vale com menor, então ela vale com menor ou igual também. Uma coisa que é menor ou igual. É como se ele tivesse uma outra implicação aqui depois, né? Ele escrevesse, implica que n' de x menos n' de a é menor do que epsilon, que implica que é menor ou igual. Ok? Bom, então, tendo essa definição aqui de continuidade em mente, troca na sua mente o f por n'. Troca o f por n' na sua mente, que você vai obter isso aqui que ele está escrevendo. Eu já vou escrever aqui. Eu quero só antes perguntar se tem alguém aqui que ainda está nessa aula. Quem ainda está nessa aula aqui acompanhando? Porque eu duvido que tem alguém. Olha aí! Eu já ouvi... Que isso? O cara em 2 segundos digitou tudo isso. Eu já ouvi falar que esse método de... Bicho, como você digita rápido? Olha lá o pessoal. Olha o pessoal aqui. Não estou sozinho. Eu já ouvi falar que esse método de Newton já tinha sido publicado antes por um matemático chamado Raphson. Método de Newton-Raphson, né? Tem gente que chama assim. Eles trabalharam juntos ou só. Ou só, tá. Pensei que era uma expressão em inglês. Ou só trabalharam mais ou menos na mesma época, com a mesma ideia, tipo Newton-Leibniz. Não sei, você que está falando aqui, eu preciso ler a respeito. Na próxima aula, quinta-feira, eu vou trazer informação sobre isso aqui. Isso aqui é interessante, questão histórica. Eu fiquei preocupado em entender os negócios aqui, acabei esquecendo de ler história, mas com certeza tem uma história por trás disso, porque eu lembro, tempos atrás, eu tinha um livro, era um livro, inclusive, de ensino médio, nem era e o livro se referia a esse método como o método de Newton-Raphson. Exatamente isso aqui. Você tem razão. Olha, Denis Rodrigues Rios está presente aqui nessa aula. É um prazer e uma honra. Lara Nage, Felipe Gonçalves, Gabi Sandim, Viluges, opa! Opa! Tá aí. Olha só, presta atenção. Presta atenção o que a gente está conseguindo aqui. Nós estamos conseguindo uma n' contínua que dá zero em A. E a gente tem que juntar essas ideias, turma. Por isso que eu abri aqui na tua frente essa definição aqui do CAP7, para a gente aplicar isso aí, pô. Vou destacar aqui, pô. Vou destacar aqui para vocês. Olha só. Vou colocar na forma de uma OBS esse CAP7 aí, para a gente se lembrar. Vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó, do capítulo 7, do CAP 7, entre parênteses, né, continuidade, temos, quer dizer, pegando aquela definiçãozinha ali de continuidade, o que vai acontecer aqui no contexto da n', né, fingindo que a f aqui é n', você vai ficar com o seguinte, ó, dado um epsilon maior que zero, que aqui no caso ele chamou de k, se você prestou atenção, fixado arbitrariamente um k, o k é o epsilon. Então vou colocar assim, epsilon igual a k. Dado um epsilon igual a k, em vez de colocar maior que zero, vou colocar, que nem ele fez ali, pertencente ao 0, 1. Então, epsilon vai ser o k. Existe um delta maior que zero, tal que existe um delta maior que zero, tal que... Aí como é que ele escreve lá no CAP7? Para depois a gente adapta. X pertencente ao domínio, que no nosso caso é Izão, domínio. E módulo de x menos a menor que delta, lá no nosso caso, o domínio é o Izão, não é Xão. Então tem que adaptar essa notação aí.
tá o quê? Xzinho pertencente a Izão e, né? O e acho que ele coloca uma vírgula. Isso, e, essa vírgula aí é e. Vírgula, módulo de x menos a menor que delta implica que o módulo, aí no nosso caso, em vez de f, é n' que ele está tratando. Então vai ficar n' de x menos n' de a. Só que n' de a é zero. Mas tudo bem. N' de x menos n' de a, por causa disso aqui, ó, f de x menos f de a. N' de x menos n' de a é menor do que epsilon. Então, o que acontece aqui? Ou seja, voltando para a cor normal, né? Vírgula. Ou seja, quer dizer, reescrevendo isso aqui, você vai ficar com K menor que epsilon, aí aqui eu vou trocar pelo K, né? Epsilon que é igual a K. Então, aqui vai ficar K pertencente a 0, 1, dado K pertencente a 0, 1, vírgula. Então, existe um delta maior que 0, tal que xzinho pertencente a i, módulo de x menos a menor que delta. O que isso aqui vira? Isso aqui vira isso aqui, ó. Isso aqui vira isso aqui. X pertencente a j. Quer dizer, esse x pertencente a menos delta, a mais delta contido em i, é esse negócio aqui. Tal que x pertencente a esse intervalo j, que é igual. Claro que aqui é menor, né? Aqui ele deveria ter deixado aberto, só que ele deixou fechado. Tá? Porque vai dar certo também com você pegando no A menos delta, mais delta. Depois a gente discute isso aqui. Mas, porque é intervalo fechado, tem mais essa. X, aqui deveria ser menor ou igual, mas tudo bem. Ficou aí um detalhe para a gente discutir depois. A menos delta, A mais delta, contido em I, implica, só que não vai caber aqui, eu vou colocar embaixo, implica que o módulo de n' de x menos n' de a é menor do que, aí eu já, menor ou igual, porque se é menor ou igual, se epsilon é igual a k, troca por k, certo? Só que ainda tem mais esse detalhe aqui de o n' de a ser zero. Então dá para trocar o n' de a por zero também. Ou seja, isso aqui implica que módulo de n' de x é menor ou igual que k, e como k estava no intervalo 0, 1, ele é menor do que 1. Pronto, você acabou de provar que a n' de x, módulo dela é menor ou igual que k, que é menor que 1. Isso faz da n, sem linha, a n, uma contração. Então, você acabou de provar que a n é uma contração. Esse que era o objetivo dele. Tá? Mas vamos ver o que ele fala aqui. Então, olha só, como a n' é contínua, eu já expliquei por quê, porque é tudo função contínua aqui, porque f é C2. Se a gente pegar um epsilon, que aqui no caso ele chamou de k, maior que zero, obteremos um delta, que forma esse intervalo contido em i, ok? E, aqui é o seguinte, esse delta aqui, ele pode ser um delta que é o delta da definição de continuidade dividido por 2. Por isso que ele coloca fechado, tá? É que eu já usei direto o delta aqui, mas imagina que esse delta que eu escrevi aqui embaixo é esse delta aqui dividido por 2. Aí eu posso fazer intervalo fechado, porque esse intervalo fechado inteiro está dentro desse aberto aqui, entendeu? Então, quer dizer, você pode pensar assim, não, esse delta aqui, na verdade, é delta sobre 2, tá? Bom, delta maior que zero, tal que j igual isso aqui, contido em i, e isso aqui, como eu acabei de mostrar aqui. Fechou. Para todo x pertencente a j. X pertencente a j. Tá? Bom, aí, bom, quer dizer, afirmando, claro, tem a questão também que é o seguinte, não é só a questão, porque aqui no começo ele falou do módulo da derivada ser menor do que 1, mas tem um outro detalhe também, né?
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele só mostrar as coisas que eu estou pensando, onde é que eu estou tirando aqui, para você ver. A importância desse módulo de n' ser menor que 1 está vindo daqui, ó. O exemplo mais comum de contração é uma função f de em R derivada no intervalo i com módulo de f' menor ou igual a k menor que 1. Isso aí ele já fez ali. Ele mostrou que módulo de n' é menor do que 1. Agora, o ponto fixo das contrações, ele quer usar esse teorema, ele vai demandar que a sua função esteja definida de x em x. Aí entra aquela questão que eu falei, o f de alguma coisa tem que estar dentro do próprio domínio. F de x vai cair dentro do x, que é o próprio x que é domínio. Tá? Então, olha só, por isso que ele vai ter essa preocupação agora de dizer isso aqui, ó. Afirmamos que se x pertence a j, o n de x vai pertencer a j também. Quer dizer, ele quer imaginar n como sendo 2 pontos de j em j. Olha lá, n 2 pontos de j em j. Aí é contração, porque n' menor ou igual a k menor que 1 e n de jj, contração, aplica o teorema do ponto fixo da contração, acabou. Tá? Mas vamos ver como é que ele vai fazer isso aí. Afirmamos que x pertence a j, implica que n de x pertence a j. Quer dizer, agora note que se x pertence a j, então o n de x também vai pertencer a j. Ok? E aí, como que ele demonstra isso aqui? Ele fala o seguinte, ó, de fato, se x pertence a j, vai acontecer isso aqui. Porque você já provou aqui que é contração, né? A definição de contração diz isso aqui. Olha só, definição de contração. De fato, só quer colocar aqui, ó, implica n contração. Contração. Ok? De fato, vírgula. X pertence a J, como N é contração, né? X pertencer a J implica que módulo de N de X menos N de A, módulo de N de X menos N de A é menor ou igual que K vezes módulo de X menos A, só que K pertence ao intervalo 0, 1. Então, isso aqui é menor ou igual que o x menos a. Como o x pertence a j, x está aqui dentro, isso aqui é menor ou igual que delta. Porque isso aqui é a distância do x até lá. Se x está dentro desse intervalo, a distância de x até a tem que estar menor do que delta. Porque aqui esse intervalo vai no máximo até a mais delta e a menos delta. Então isso aqui é menor ou igual que delta. Ok. Olha só a situação que a gente está chegando aqui. Então, qual é a conclusão que você chega aqui? Aqui já, o que implica que n de x pertence a j, né? Porque veja bem, n de x pertence a... n de a, vamos deixa eu só pegar aqui esse raciocínio dele. N de x pertence a j, por quê? Porque a distância de n de x até n de a... Deixa eu ver aqui, só um detalhe. O que é o n de a? O n de a é a, né? A gente provou isso. Aqui o que eu estou me esquecendo é isso aqui, ó. O n de a é a. Tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu tinha falado uma coisa para... Não, acho que está na lousa, não está aqui. Calma, deixa eu voltar aqui. Espera um pouquinho só para ver essa conclusão. Que eu entendi as desigualdades, mas eu quero só entender melhor porque que ele concluiu que o n de x está em j. Aqui na lousa eu tinha falado uma coisa anteriormente aqui, ó. Que eu acho que é o que eu estou me esquecendo. Aqui, cadê? Cadê aqui? Não, foi antes, né? Aqui, calma lá. Aqui, ó. Olha só isso aqui. Não, não foi isso aqui, não. Foi... Acho que está aqui embaixo. Não, aqui eu já fiz o exemplo. Será que foi depois do exemplo? Calma aí, deixa eu tentar localizar aqui. Opa. Não, aqui é o n', né, de A, que é 0.
Aqui, não é engraçado, não. Eu achei que eu tinha escrito isso na lousa em algum momento. Só que, pelo visto, eu não escrevi. Deixa eu ver se eu escrevi aqui em cima, talvez. Não. Método de Newton. Se ele converge para o... Cadê a fórmula? Aqui, ó. N de A. Ah, não, aqui, ó. N de A. Eu não escrevi na lousa, por isso que eu me confundi, mas eu deveria ter escrito. Uma observação lateral aqui, ó. Observação. O N, que eu acho que ele está usando isso aí, isso que eu vou escrever aqui, ali naquele momento. Se você fizer N de A, isso aqui é igual a Azinho menos F de Azinho sobre F' de A. Só que o F de Azinho é zero, o A é raiz. Então, N de A é igual a A. Quer dizer, é um ponto fixo. Ele tinha dito aí, eu li para vocês, só que eu não escrevi isso aqui. N de A é A. Então, esse cara aqui é violento, ele poderia ter escrito aqui, né, mas ele não escreveu, o cara economiza cada linha. Então, olha só o que acontece. Como o N de A, agora eu entendi por que NX pertence a J, né? Olha só, eu vou escrever isso aqui, para enriquecer, para melhorar essa demonstração aqui, senão vai ficar um pouco enigmático. Olha só, vamos voltar ali. Cadê? Aqui, ó. Aqui que a gente estava. De fato, beleza, x pertence a J, módulo de n de x menos n de A, porque n é contração, vale essa desigualdade. Módulo de n de x menos n de A menor ou igual que k, módulo de x menos A, que é menor ou igual que módulo de x menos A, porque k pertence a 0, 1, que é menor ou igual que delta. Certo? E aí? Aí é o seguinte, portanto, juntando aqui, ó, módulo de x pertencente a J implicou que o módulo de n de x menos n de A é menor ou igual que delta. Só que aí, aquilo que eu acabei de lembrar para vocês ali há pouco, ali na lousa, o n de A é A. Isso implica que módulo de n de x, a distância do n de x, n de A troca por A, até A é menor ou igual que delta. Isso implica que o n de x pertence a J. Perfeito. Porque o J são todos os pontos cuja distância até A são menores ou iguais a delta, né? O J vai de A menos delta até A mais delta. Então, se a distância do n de x até A está menor ou igual que delta, o n de x pertence a J e fechou o raciocínio, né? Então, o que você acabou de provar com isso? Que o n de x, ele restrito ao j, aqui, ó, n restrito ao j, n de j está contida em j, porque x pertence a j implica que n de x pertence a j. Então, eu poderia escrever aqui o seguinte, para complementar o que ele está dizendo. Poderia escrever aqui assim. Então, dessa forma, né, o fato de x pertencer a j implica n de x pertence a j, nos permite afirmar, acho que é melhor afirmar que o n isso aqui é um conjunto agora, né? N de j está contido em j, porque o n de qualquer cara em j vai pertencer a j também, certo? Portanto, assim, n dois pontos de j em j é uma contração. É uma contração. E aí você tem a sequência. Você tem o teorema do ponto fixo da contração. Os caras ficam me mandando mensagem aqui. N de j em j é contração. É contração. Perfeito. Pelo teorema do ponto fixo das contrações, pelo teorema do ponto fixo, que a gente viu, né? A gente viu na aula passada, não vou voltar lá. O que a gente conclui? A gente conclui o seguinte: essa sequência construída dessa forma converge para o único ponto fixo A pertencente a J da contração N.
Então, quer dizer, ele provou que sempre existe um intervalo. Ele não explica aqui como que calcula esse delta aqui. Pô, como é que eu vou saber até onde eu posso ir? Né? Como que ele está garantindo que existe o delta, mas não está mostrando como que calcula ele. Mas existe sempre uma vizinhança a qual você pode garantir em volta da raiz que o método de Newton vai convergir. Tá? Pelo teorema do ponto fixo, vírgula, a sequência, aí ele constrói aqui, né? Isso, x1, x0, vírgula, x1, que é n de x0, vírgula, x2, que é n de x1, vírgula, reticências, xn mais 1, que é n de xn, vírgula, reticências. Essa sequência converge para o único ponto fixo A pertencente a J. Único ponto fixo Azinho, vírgula, ponto fixo de quem? De N em J, que é A menos delta, A mais delta. Note que ele não falou aqui, né? Logo a sequência. Não, veja, essa, faltou ele dizer, né? Essa sequência aqui converge se você pegar o x0 dentro desse J. Né? X0 pertencente a J, ele deveria ter, eu vou escrever aqui, x0 pertencente a J. x0 pertencente a J, vírgula, aí vai. Porque aí todos os outros vão pertencer também. E pelo teorema do ponto fixo ela vai convergir. Então é interessante porque você tem aqui por esse teorema a garantia de que o negócio funciona, mas você não tem como calcular ali, né, o delta. Deixa eu ver se eu devia ter, eu ia procurar aqui na internet umas figuras para vocês, para mostrar um negócio interessante aqui, ó. Newton's method, Newton's method fractal, vamos ver aqui, fractals, isso, aqui, ó. Vamos ver se aparece, aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, para fechar essa discussão. Essas figuras, elas vêm do método de Newton. Newton-Raphson aqui, ó, até que o menino ali acabou de falar, Newton-Raphson. Como que surgem essas figuras a partir do método de Newton? Deixa eu explicar para vocês. Porque, olha lá, ele parece uma coisa boba esse método, mas ele não tem nada de bobo. Quer ver? Eu acho que até aqui ele vai pegar um polinômio específico. Com polinômios relativamente simples. Aqui a formulinha aqui que a gente está estudando, tá vendo? Zn mais 1 igual Zn menos P de Zn dividido por P'. Tá? Olha só, Z ao cubo menos 1. Z ao cubo menos 1. Obviamente tem uma raiz em 1. Certo? Aí o cara coloca esse método de Newton para rodar. A única diferença é que ele está imaginando números complexos, né? Em vez de imaginar números reais. Tudo bem, aí nos números reais eu não sei. Olha, tá vários polinômios aqui que geram esses fractais. Tá vendo quantos aqui? Cada polinômio desse é um exemplo. Então, como que se formam esses fractais? É o seguinte, ó. O Z ao cubo menos 1, ele não tem só a raiz 1. Ele tem outras raízes também. Certo? Raízes complexas. Ele tem a raiz real 1 e tem um par conjugado de raízes complexas. Tá? Então, por que você está vendo que tem 3 cores aqui? Tem verde, vermelho e azul. Por que isso acontece? Porque esses pontos pintados de verde são x's zeros. Lembra do x0 que a gente acabou de ver? São chutes iniciais que vão para uma certa raiz. Então, por exemplo, vamos supor a raiz 1 aqui. 1 ao cubo menos 1. 1 é uma raiz. De repente, esse verde aqui, eu não sei agora qual cor corresponde a cada raiz. Vamos supor que o verde corresponda a 1. Todos os pontos aqui que estão pintados de verde são pontos que, se eu pegar como x0 e começar a rodar um método de Newton, ele vai levar para a raiz, vai convergir para 1. Só que olha só que interessante, eles falam, tá, o verde domina para cá, o vermelho para cá. O vermelho vai para uma raiz complexa, o azul vai para a complexa conjugada. E o verde vai para 1. Já entendi, professor. Sim, você já entendeu aqui o basicão.
Mas olha só esse padrão de cores aqui. Significa que você vai pegando pontos iniciais cada vez mais para cá, você pensa, agora entrei numa região que vai para a raiz complexa, entrei no vermelho aqui. X0 aqui foi para 1, X0 aqui foi para 1, vermelho aqui. Aqui já está indo, já o X0 está indo para raiz complexa. Agora entrei na região aqui do complexo. De repente você volta para verde. Você percebe? E olha só, se você der um zoom aqui, eu não sei quanto que ele amplia, olha só como é que é o padrão aqui. Isso aqui não termina nunca. É infinito, né, professor? Eu ia falar agora, se dá um zoom. Vai tendo uma variação infinita aqui, ó. Quer dizer, infinito assim, ele se repete infinitamente esse padrão aqui. Se você der um zoom, eu não sei se dá para dar mais zoom aqui. É que essa figura aqui, ela não tem uma definição muito boa. Tem vídeos no YouTube, depois eu mando para vocês, que fica 15 minutos o cara ampliando. O cara dá um zoom aqui, amplia. Aí dá um outro zoom, dentro do primeiro zoom que ele deu, amplia mais. Então significa o seguinte, o método de Newton, você pegou um X0 aqui no verde, ele vai para 1. Você pegou um X0 no azul, ele vai para uma raiz complexa. Mas tem uma região intermediária aqui, ó. Olha aqui, ó. Verde para cá, azul para cá. Mas tem uma regiãozinha aqui que o azul está dentro da região verde e o verde está dentro da região azul. E se você der um zoom aqui, vai aparecer essa mesma figura que você está vendo grande aqui, dentro do zoom. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque vocês perceberam na demonstração dele que ele não determinou exatamente o delta. Que o delta exato seria justamente uma linha exata aqui, ó. Vindo para cá, ele converge. Vindo para a raiz que você quer. Vindo para cá, ele não converge para a raiz azinho que você quer. Repara que ele não conseguiu um delta exato. Ele só falou, existe um delta. Garantir que existe o delta. Se você prestar atenção nas palavras dele aqui, ó. Mostraremos agora que se a f for tal, 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 para todo x pertencente a i, então cada ponto A tem uma vizinhança. Que se você começar com um x0 dentro da vizinhança, por isso que eu até fiz questão de escrever aqui, ó, no final, x0 pertencente a j, se você começar com um x0 dentro da vizinhança, a sequência gerada pelo método de Newton vai convergir para a raiz A, que está lá no meio, no centro desse intervalo. Você começar com um x0 aqui. Então é como se ele estivesse falando assim, ó, se você, voltando ali para a figura, se você começar com, olha lá, deixa eu só voltar aqui, ó, isso, se você começar com uma, né, é como se o cara fizesse assim, ó, o cara mete um raio aqui, imagina que é uma circunferência, não é uma circunferência, mas imagina que você formasse aqui uma curva aqui, ó, uma tangente aqui a essas aberrações que aparecem aqui no meio. Se você passar uma curva aqui, você fala, ó, para dentro dessa curva vai convergir para a raiz real, porque está na região verde. Aí você passa uma outra curva aqui. Ó, para dentro, aqui para a direita dessa curva, está no vermelho, vai convergir para uma raiz complexa. Você passa uma outra curva aqui, ó. Para cá dessa curva, você vai convergir para a raiz complexa conjugada. Só que, você vai falar, tá, tudo bem. Existe aqui essa vizinhança aqui, pega um ponto aqui, você faz uma bola em torno do ponto, tá tudo dentro do azul. Só que eu posso expandir essa vizinhança aqui até quando? Aí fica complicado, porque se você expandir um certo tanto, vai pegar já verde e vermelho aqui, mas se você expande mais, volta para o azul. Então, isso aqui se chama uma figura fractal, e ela é gerada pelo método de Newton. Veja só que curioso, né? Olha só, deixa eu fechar aqui para ver se ele comenta aqui as raízes. Ele não comentou as raízes aqui, né? Comenta aqui de outras, né? Tem esses, ó, aqui, ó, outros fractais aqui, tudo gerado pelo método de Newton. Entendeu? Olha cada figura interessante aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Parece até umas obras de arte, né? Então, olha só para o seno dizer, porque seno tem um monte de raiz, né? Então, olha só, olha o seno dizer a figura que forma. Que coisa, né? Quer dizer, cada região dessa aqui, se você começar o x0 em cada região colorida dessa, você vai convergir para uma certa raiz. Tá? Então, olha só, você tem uma raiz aqui no seno. Imagina que aqui é o eixo x aqui no meio e tem o seno formando as raízes dele. Então, você tem uma raiz aqui, ó. Vamos supor, tá aqui. Então, qualquer faixa aqui, qualquer ponto dessa faixa roxa que você começar, é o plano complexo aqui, né? Você pode, não precisa pegar um x0 real. Você pode pegar um x0, um número complexo aqui do plano. Se você pegar um x0 aqui,
Você pensa que vai convergir para a raiz aqui, né? O x0 aqui vai convergir para a raiz que está aqui, se você rodar o método de Newton. Olha só o padrão de convergência do x0, que bonito que fica. Tá? Gerado pelo método de Newton. Tá? Bom, depois vocês procurem saber mais sobre isso, a gente pode discutir mais depois, que eu queria gastar esse tempo final da aula para falar daquele último exemplo lá da raiz enésima de C. Tá? Vamos ver se o pessoal está prestando. Vocês estão prestando atenção aí no que eu estou falando, sim ou não? O Pedro tá. O Pedro eu vi que viu. Você viu o padrão da figura ali do Newton Raphson? Aquela do Senna ali ficou massa. Tem uma figura que é bem... Eu já vi esse negócio de fractal, mas eu vi Linda! em relação a essa parte da análise. Eu vi uma fractal um pouco mais simples. Sim, porque existem aqueles fractais tipo conjunto de Cantor, que a gente estudou no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre, tinha lá o conjunto... Deixa eu gerar um outro vídeo aqui para não ficar muito longo. No primeiro semestre,